Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vou estar falando sobre a aula 2. Bom, deixa eu começar com alguns avisos, né? Primeiro, essa é uma aula gravada porque infelizmente deu problema no meu áudio, na aula que nós fizemos semana passada, na live lá na Forja, e aí não captou meu áudio. Uma pena, e aí acabou que não deu certo, né? Então eu tô fazendo esse vídeo agora para é gravado, né? Então não vai ter a interação da galera, de todo mundo. Mas vamos repassar todo o conteúdo, vamos relembrar e no final eu vou trazer uma dica extra de como a gente pode estudar o assunto da aula passada, que foi vocabulário, né? Entre todas as dicas, muita coisa legal. Vamos rever um pouco aqui também, relembrar, relembrar alguns assuntos e depois vamos entrar no assunto da aula de hoje, que eu falo aula, mas não é bem uma aula, é mais contar um pouco de como que eu tenho estudado e como que a gente pode usar essa parte de sons para melhorar a pronúncia, né? Eles são relativamente fáceis e são coisas que uma vez que a gente começa a prestar atenção ajuda bastante. Então a ideia é falar um pouco sobre os sons hoje, fazer a introdução à pronúncia e no final eu vou deixar uma dica extra sobre vocabulário. Embora é da aula passada, né, eu acho que vale bastante a pena acompanhar e ver como é que vai ser. Outra coisa antes de começar, eu queria falar também sobre a nossa nova fase aqui na Forja, né? Nós estamos agora fazendo várias coisas legais. Está tendo imersão essa semana, está tendo imersão de React. Então, fica de olho que está tendo bastante conteúdo técnico. Estamos trazendo bastante conteúdo de estudo, de prática, de forma direta, assim, bem voltado para quem quer aprender, quem quer estudar. Tem bastante gente na Forja com disposição de ajudar, de ensinar, de chegar junto, né? Bastante gente fazendo projeto, bastante gente começando, trocando carreira, outros com mais experiência. E a ideia é que a gente reúna esse pessoal que tem mais tempo de experiência e tem um pouco de tem disposição para compartilhar e faça essas aulas, né? Então, esse vídeo vai ser enviado para o YouTube, mas também vai ficar no nosso Discord lá na Forja. E aí, se você ainda não conhece, pode ir na descrição, provavelmente vai ter o link, então clica no link para entrar lá, seja bem-vindo. E é isso, beleza? Vamos lá, sem mais delongas. Então, vou começar com um review da aula passada, né? Opa, vamos fazer um review bem rápido antes de entrar na parte da aula mesmo, né? Na parte de vocabulário. Então, semana retrasada, na verdade, né? Que semana passada o Brando falou sobre alguns assuntos aí. E aí, na primeira aula que a gente começou a falar, na primeira meeting que a gente começou a falar sobre inglês, foi sobre vocabulário, então vamos relembrar que eram algumas técnicas de como melhorar o vocabulário, como crescer, aumentar, né? Que é um desafio para todo mundo. E algumas coisas que funcionam melhor. Então a ideia era que a gente fizesse coisas que são melhores. Diferenciamos estudo passivo, estudo ativo, como que você aproveita melhor, coisas que são mais próximas do nosso dia a dia, a gente retém mais fácil, como lembrar mais fácil, em vez de estudar, por exemplo, com livros, com músicas, são todas coisas boas, só que elas não são muito voltadas para o nosso dia a dia. Um resumo bem rápido é que coisas que são mais próximas do nosso dia a dia a gente relembra mais fácil, grava mais fácil, então estuda e aprende melhor, retém mais. Essa que é a ideia, um resumão da aula de vocabulário. Beleza? Isso seria o que funciona. E aí, entre alguns pontos de destaque, nós falamos sobre descrever coisas ao nosso redor, descrever o seu trabalho, descrever o que você fez no final de semana, descrever quais são os seus planos para o próximo final de semana, coisas que estão relacionadas ao seu dia a dia, ao nosso dia a dia, que é fácil de fazer, né? Então é mais fácil de descrever, de pensar, não é distante, então a ideia é que seja mais próximo, né? Então por isso reter mais fácil. Beleza? Vou tomar uma água aqui e já vou entrar na parte de sons. Vamos entrar na parte de, então, introdução à pronúncia. E vamos falar um pouco de sons, né? Eu trouxe aqui essa parte de sons, que é uma parte vital, assim, que é o que mais diferencia quem tem uma boa pronúncia ou não. Não vamos nem falar em sotaque, né? Porque sotaque todo mundo tem, então não importa de qual país vem, tá tudo bem ter sotaque. Agora é importante ter uma boa pronúncia. E para isso a gente tem que focar nos sons. Os sons vão definir se a gente tem uma boa pronúncia ou não tem uma boa pronúncia.
Quanto mais se dedicar e ter essa noção, essa capacidade de entender a diferença dos tipos de sons, melhor vai ser a nossa pronúncia. No começo, tudo parece igual, parece nebuloso, né? Difícil, não faz sentido. Mas às vezes é questão de começar a estudar, às vezes é questão de começar a ter esse olhar e aí vai fazendo sentido, vai pegando essas diferenças. Por exemplo, no nosso fazendo uma comparação, né, com o português, por exemplo, para nós é muito fácil de perceber quando algum estrangeiro está falando português e faz pequenos erros de pronúncia. Né? A gente percebe fácil, talvez para eles não é tão fácil perceber, mas porque nós somos nativos a gente percebe. Isso se aplica também no inglês, então quando nós estamos pronunciando alguma coisa em inglês, eles percebem fácil, né? E tem palavra que muda bastante por causa dos sons. Mas a ideia é que a gente traga essa noção, traga essa ideia de percepção, para que a gente consiga melhorar a nossa própria pronúncia baseado nisso, né? Tanto ao ouvir, conseguir diferenciar, quanto na nossa pronúncia. Então, o primeiro ponto que eu trouxe é que o inglês ele não é um idioma fonético, né? Então, para quem nunca ouviu isso, isso significa que a forma que você se escreve não é como você pronuncia. É uma característica de vários idiomas, o português é um deles. Por exemplo, quando nós escrevemos casa, a palavra casa, a gente vai ler casa, né? Com exceção, por exemplo, de algumas letras como H, começa com H, hospital, mas é normal pronunciar tudo que está na palavra. Hospital, sempre, né? Por mais que fala rápido, isso é uma diferença. O inglês já não é assim. O inglês, ele não é fonético, né? E aí, emendando com o segundo ponto, ele é um stress-timed language. Significa que ele é baseado num timing, Stress quer dizer ênfase, né? Então, esse stress aqui significa ênfase. E aí, dependendo do ênfase que você está dando na palavra, você vai ter do ênfase na tua frase, né? Não exatamente na palavra. E você pronuncia diferente as palavras baseado nesse ênfase. Então, a ideia é falar sobre isso, trazer alguns exemplos e como que isso vai afetar a forma que a gente faz a pronúncia das palavras. Aqui, olha só. A ênfase muda o som das palavras, porque dependendo de como você quer fazer uma sentença, né? Um exemplo simples é pergunta, a entonação muda, né? Vai ter depois, a gente vai falar melhor sobre esses pontos de entonação, outras coisas, eu acho que vai ficar para a próxima aula. Mas a entonação muda baseado no estresse também, né? Por exemplo, perguntas ou afirmações, é um exemplo bem simples. Né? Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos que eu trouxe, para deixar mais claro essa parte de estresse, né? Vamos lá. Aqui, exemplos de estresse. Dá uma olhada só nesses 3 exemplos. Aqui eu tenho o primeiro da palavra record, que poderia ser um CD nesse primeiro exemplo, né? Um disco. Record. Repare que esse maiúsculo significa ênfase. Record. I bought a new record. Aqui até o certo está faltando o have, né? I've bought a new record. Mas beleza, a ideia é falar record. Versus record. E aqui o ênfase está no final. Repare que o ênfase está no final. Record. Please record this meeting. Então a mesma palavra, elas são até gramaticalmente bem diferentes, né? Esse aqui é um pronome e o record é um verbo, gravar. E esse aqui é um disco. Mas é para dar uma ideia e para dar esse exemplo de que o estresse muda, a entonação vai mudar conforme o nosso objetivo, conforme a nossa forma de falar. E tem mais 2 exemplos, né? Vamos dar uma olhada no segundo. Por exemplo, esse aqui, present, a ênfase está no começo, present. I have a present for you, seria ou gift, é a mesma coisa, né? É um presente. A gente está presenteando alguém. Versus present, que seria apresentar. É o verbo também. Let me present my idea. Então imagina que você falaria, let me present my idea. Não faz sentido nenhum, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer as pronúncias, de ter o estresse na sílaba certa, né? Mas esse é só um exemplo para ter uma noção, porque acho que a maioria de nós já está acostumado a ouvir e quando vai falar também já meio que, naturalmente, o inglês é relativamente próximo, né? Aqui do Brasil a gente ouve bastante em séries, em filmes, para quem está acostumado, em música, e às vezes em podcast.
Então a gente já tem assim uma certa familiaridade, né? Mas é importante prestar atenção. E o último exemplo, object. Repara que a ênfase está no começo, object. What's that object? Né? Que objeto é esse? Object, está no começo. Versus object, onde a ênfase está no final. I object to this plan. Então, seria aqui alguém que tem uma objeção, né? Esses são exemplos bem simples. E também alguns exemplos na parte de entonação, como eu falei, né? Por exemplo, repara nessa parte de entonação aqui. I didn't say he stole the money. I didn't say he stole the money. Mais uma vez. I didn't say he stole the money. Versus a outra forma. I didn't say he stole the money. I didn't say he stole the money. Mais uma vez. I didn't say he stole the money. Então, a ênfase na primeira vez está no he. I didn't say he stole the money. Versus I didn't say he stole the money. Isso aqui, além de mudar o significado que você quer dizer, também muda a forma como eles entendem, né? Então, isso é importante a gente estar atento. Isso acontece no português, fazendo assim uma comparação, né? Mas no inglês também é importante a gente estar atento. E sobre essa parte de grupos, não sei se vocês perceberam, tem uma certa divisão implícita, né, que acontece. I didn't say he stole the money, nesse segundo formato. Ou então, I didn't say he stole the money. Tem um agrupamento aqui, né? O nome disso chama thought groups, ou grupos de pensamento, né? Esse é um assunto que nós vamos estar falando nas próximas aulas aí. Beleza? Mas é um exemplo aqui de como a entonação pode mudar, né? E para deixar isso mais claro. Beleza? Então, para resumir, a parte de estresse é importante, de como a gente faz para falar uma palavra ou outra, dependendo do que a gente quer dar ênfase, né? Como a entonação afeta e como o estresse pode mudar. Então, vamos ver aqui alguns sons. Eu trouxe as vogais para a gente começar. E vamos ver um pouco de minimal pairs, para quem já estudou um pouco mais, já conhece provavelmente esse termo também, que são palavras que têm uma pronúncia muito similar, mas se escreve de forma diferente. Beleza? Vamos ver aqui. Então, olha só essa pergunta aqui. Como 5 vogais podem se tornar 17 sons diferentes? É loucura, né? Exatamente. É doideira. Eu trouxe em grupamentos de 5 ou 6. Então, ficam em 3 slides para a gente ver 17 sons diferentes. Então, vamos começar aqui a ver o primeiro. Todos são sons de vogais. Aí, a parte de consoantes, vamos deixar para as próximas aulas, para não ficar muito. Beleza? Então, olha só. Comentar sobre essa primeira coluna que eu estou destacando. Para quem conhece, o nome disso aqui é o alfabeto IPA. É o International Phonetic Alphabet. É o alfabeto de fonética internacional que a gente encontra nos dicionários e também no Kindle. Para quem tem Kindle, se você clica numa palavra, seleciona, vai aparecer a definição do dicionário e as letras ali do lado. Essas letras parecem como se fosse, acho que são letras gregas, né? E aí você consegue saber o som delas. A ideia é que cada letra define um som. E aí, aprendendo esse som, você aprende sobre a pronúncia. Que a ideia é que você aprenda a pronunciar baseado... É uma forma de escrever, né? O som. Então, por isso que cada som tem um símbolo. Não basta uma letra. Por exemplo, I, né? Não basta. No caso, as 5 vogais. Porque cada um vai ter um som diferente. Mas essa é a ideia. Então, vamos ver o primeiro. Nesse caso aqui, B, C. Can you see it? O exemplo. Can you see it? B, C. Esse aqui é o som do I. Não é o I que a gente fala em português, I, mas é entre o I e o I, B, C. Ele é um som um pouco diferente e ele é um som mais alongado. Can you see it? B, C. Repara que ele tem uma duração maior. No segundo exemplo já é um som bem similar, só que ele é mais curto. Bit, sit, please sit down, sit, né? Por favor, sente-se. E aí esse bit já é bem curtinho. Bit, sit. E aí isso muda na forma da gente pronunciar. Então, conhecendo esse tipo de detalhe, quando vai ler uma palavra ou vai falar, fazendo esse alongamento, ou então fazendo dessa forma mais curta,
fica o som mais natural. A gente acaba tendo uma pronúncia melhor. Essa que é a ideia. O terceiro, bait, say. Então já é o som do A, né? Don't say that. Say é um som fácil de pronunciar. Relativamente esses aqui são fáceis, mas exige esse cuidado, né? E repara que o mesmo som, aqui tem um A e um I, aqui tem um A e um Y, né? No caso do primeiro é um E e um A. O primeiro são dois E's. Então a forma que está escrito não significa como tem que ser pronunciado. É isso que é o não ser fonético. Então beleza. O bait, say é um som relativamente tranquilo, né? Esse aqui é um ditongo. Bait, say. Né? Don't say that, não diga isso. Aí vamos para o próximo, né? Que é um som do E. Bad, said, é um som relativamente fácil também, a gente tem em português. E o bad, né? Pode apostar. Isso aqui é um som, é uma expressão. Eu mencionei isso também quando a gente conversou no Discord, que a gente responde bastante, por exemplo, você pode fazer algo, você pode fazer tal coisa para mim, por favor? Aí a pessoa pode responder, you bet, quer dizer, claro, com certeza, né? Era uma expressão que a gente poderia traduzir como pode apostar, né? Mas também, porque bet é aposta, só que ele não quer dizer isso sempre. Então você pode usar como uma resposta, eu faço, pode deixa comigo, tudo certo, beleza. You bet. Só por curiosidade. Então esse é o som do E, bet, said, que é relativamente fácil. Né? O próximo é um som mais chatinho, também é um ditongo. É um som aberto. A gente sempre comumente vê com A, só que ele não é o som do A que a gente tem em português. Por exemplo, rato, né? Prato. Né? Não é esse som aqui, é um E. É quase um A com E. Bat, cat, cat, bat. Então, isso sem falar aqui, agora que eu falei bat, meio que me lembrou o som do inglês britânico, né? Sem falar do britânico. Tudo isso aqui eu tenho estudado mais o americano, então para mim tem sido mais fácil, estou focando mais no americano. Mas se entrar no inglês britânico, já vai ficar com bat, cat, já muda bastante, né? Bem diferente o som deles lá, mas isso aqui é para o inglês americano, beleza? Então, a gente, brasileiradamente, podemos dizer, a gente fala cat, I have a cat, cat. Mas não é muito correto falar cat. Na verdade, não é nada correto, né? É cat, é um som mais aberto. I have a cat, I have a cat. É diferente, é um pouco dificinho, né? Exige um certo treino, mas com um pouco de prática a gente consegue. Bat, cat. Bat de morcego, né? Bat e cat de gato. I have a cat, I have a cat. Só que a gente comumente fala cat, I have a cat. O que não é, eu não sei se é alguma palavra em inglês, né? E eles entendem quando a gente fala, né? Mas é aquilo que eu falei mais cedo. Quanto melhor a gente conseguir pronunciar, melhor, fica mais fácil, né? Para eles e para nós também. Beleza? Aqui no último dessa lista é o som do O, que não é bem O, desculpa, é o som do A, que comumente a gente vê com O, então confunde com O, só que ele tem um som mais próximo de A. Então, por exemplo, aqui a gente escreve B-O-T, de bot, a gente falaria bot, né? Em portuguesadamente a gente fala bot, né? Eu estou jogando contra os bots, ou então stop, né? Mas esse não é o som dessa palavra. Então, o som, ou nesse caso aqui, ele está representado como A, né? Mais um exemplo de que não é fonético. Esse som seria bat. Ele não é nem o O, ele é bem próximo do A. Se falar com A fica melhor. Por exemplo, stop. I hate playing with bats. Esse som, para ficar mais fácil de entender, eu lembro sempre da palavra Dropbox, devia ter trazido, né? A gente fala Dropbox, mas é Dropbox. É próximo do A, quase o A que a gente tem em português. Bat. I hate playing with bats. É próximo do A, mas não é bem o A e não é um O. Você entende? Esse é o desafio desse som. A gente não tem ele em português. Bat, father, stop. I hate playing with bats. Stop, man. Stop doing it. I hate when you do that. Stop, please, stop. Então, stop, entende? É esse som. Beleza, vamos pro próximo. Vamos lá.
Próximo, mais 6 sons aqui para a gente olhar. O primeiro é o som do O, que é mais fácil, né? A gente tem esse som em português, bot, ló. Pode falar como O mesmo, eu falo como O também. Um ponto assim, galera, eu estou estudando, mas eu sou só um estudante, não tenho nenhuma formação, eu fiz várias aulas sobre isso, inclusive de fonética, então por isso que eu acabei pegando. Mas a ideia é compartilhar esse assunto, tá? Eu não sou professor, não dou aula, mas me disponho a conversar, se alguém quiser trocar uma ideia, conversar em inglês, a gente está lá. O Discord também, a gente está tendo aulas nas sextas, para relembrar. E nas sextas é o dia do inglês, então, mais qualquer momento que você chegar lá, chamar a gente, a galera se dispõe, a gente conversa em inglês. Vamos voltar aqui. Então, bot, law, é um som fácil. That's the law, law. É praticamente o nosso O com acento, ó, é tranquilo, né? O próximo também é o ditongo. A gente tem aqui, é o som do boat, show, ele é um som mais longo, né? It's my boat, boat, show. Então, é um som também fácil, não é difícil, né? Só que tem que alongar um pouco para ele ficar mais próximo do natural, assim. Vamos lá. O próximo, esse aqui é um som difícil, eu mesmo tenho dificuldade. Para quem estava na aula vai lembrar que eu falei a mesma coisa, eu tenho dificuldade de falar esse som, a tradução para livro, né? Algumas pessoas falam book, outros falam book, mas só que book parece mais com U, né? Parece o nome do Buck da Era do Gelo, já é outra coisa. Esse é um som meio difícil porque ele é um som alongado e a gente tem que meio que deixar arredondado os lábios, pelo que eu pesquisei. Algo como book, book, put, here's the book, book. É um som próximo disso, eu também estou praticando esse som, mas seria algo como book. I like reading books. I don't like this book. This is a great book. Can you borrow your book? Então, book. Book seria o som dessa palavra aqui, beleza? Desse som. No caso de book, seria book, put. O próximo é similar, só que ele é mais direto, assim, né? Não tem essa book, essa variação que a gente tem no anterior. Por exemplo, boot, to, além de ser mais curto, né? Então, mas é um som bem parecido. Né? Boot aqui a gente comumente usa para boots, ou como palavras de tecnologia que a gente tem bastante, como bootstrap an application, né? Ou então a palavra to, boot, to. É parecido, né? Vamos lá, próximo. É o som do but, cut, aí agora sim é aquele que eu mencionei mais cedo, é o som do but why? Ixi, aqui ficou errado, desculpa pelo erro, acho que a ideia era colocar o I, em vez do H, coloquei o A, então eu esqueço esse A aqui, mas o som é o but, cut, but why, but I don't get it, but how? Então é um som relativamente fácil, né? But, a gente fala but, é um som fácil, é esse som aqui. E o último, o último dessa lista, desse grupo, vamos falar um pouco do schwa. O schwa, o schwa por si só dá para falar uma hora, uma aula inteira ou mais, porque tem muita coisa, tem muita variação. O schwa é um som que pode ocorrer em qualquer vogal, ele não tem uma vogal definida. Ele pode acontecer no A, no E, no I, no O, no U, e ele pode acontecer no meio, no começo e no final das palavras. Então é isso que complica bastante o schwa. Mas ele é um som que dá pra gente aprender também, que a gente consegue pegar. Comumente, assim, de forma bem informal, falam que ele é o som que a gente produz quando está pensando. Por exemplo, repara que a gente fala assim, acho que eu não sei. Então esse quando a gente está pensando, é o som que a gente produz quando está falando do schwa. E quando a gente está atento a ele, a gente consegue produzir um pouco melhor. Por exemplo, olha nesses exemplos, o schwa está no começo, está no A. Então, about, around. Aqui, nesse exemplo, a gente não... Comumente a gente fala, né, de forma brasileiradamente, about, around. Não está errado, né? Mas não é como eles se pronunciam, né? Porque, naturalmente, eles não falam assim, about, around. Eles falam about, around.
It's about time. It's about time. It's about time. Repara, it's about time. A gente não fala it's about time. E aí, essa é a dica do Schwa, para a gente prestar atenção em outras palavras também, né? Uma que eu lembro de ter comentado era a palavra information. A gente não fala informação, né? A palavra para informação. Comumente a gente falaria information. Se escreve com O, mas ela não é pronunciada assim. O som dela tem um schwa ali no lugar do O. Então ficaria information. Can you get that information for me, please? Information. I don't get this information. Então, se você pensar numa naturalidade, numa conversa, num vídeo, numa série, em algum filme, você vai perceber que eles falam I need that information for me. Can you get that information? Information. Soa bem estranho, né? Porque não é information, information. Isso ocorre com muitas palavras. É um som bem comum, bem comum. Beleza? Mas é só uma introdução do Schwa. Se você gostou, dá uma pesquisada. A gente vai falar mais sobre ele em outros encontros, beleza? Vamos aqui para a última lista. Tá ficando demorado já. Vamos ver a parte de as últimas 5, né, para fechar então as 17. O primeiro é esse chama de R-colored schwa, que é um som que tem o schwa e tem esse R, que esse R-colored é um som que a gente não tem em português, mas é o assim, é um R mais prolongado, né? Por exemplo, butter, sister, she's my sister. A gente não tem palavras em português dessa forma, mas tem bastante em inglês, coisas que envolvem o R, né? Não é difícil assim de falar, mas tem que estar atento também. Butter, sister, né? E aí de novo, né? Se for comparar com o inglês britânico, né? O R muda completamente. Eles tiram o som do R, não produzem. Mas no nosso caso aqui, olhando mais para o inglês dos Estados Unidos, então tá valendo. O próximo é semelhante, né? Só que daí ele tá chama de stress porque ele é onde está a ênfase. Bird, her, aqui estava no final o R, né? Esse R estava no final. Agora o R está no começo. Bird, her, tá na primeira sílaba, mas também é similar, não é difícil. O próximo a gente tem o som do I, né? Que a gente também tem em português. Buy, I, é um I assim direto e reto, não tem nada demais. I'm going to buy a phone. I'm going to buy a phone. Então, buy é relativamente tranquilo. Aqui a gente tem o som do AU, também que é fácil. Ball. Então, essa aqui é um assunto uma coisa que me pegou. Eu falei AU e falei ball, né? Só pra você ver como eu tô viciado. Eu tive que pesquisar. Eu sei que esse ball é uma palavra comum para aquele negócio de atirar flecha, né? Ball, a gente fala ball, mas aquele lá se escreve de forma diferente. Não é esse aqui, né? Esse ball aqui seria a parte da frente, pelo que eu pesquisei. Não sei se de embarcações ou coisa assim, ou então please bow to the audience. É você fazer reverências, né? É isso que é. E a pronúncia dele é próxima do now. O now a gente está acostumado, porque é uma palavra comum, por isso até associa o som ao AU, now. Now, bow. Então esse som do bow seria bem próximo de um som de B-A-L-L, do som da palavra bola, né? Bow. Mas é now, bow. Please bow to the audience. É um bow mais fechado, mas não tão fechado como ball, com o som do O. É um som dificinho. E também essa palavra não é muito comum, né? Mas o som do now é fácil. Now. E o último, a gente tem o som do oi, boy, coin. That's my boy, que é um som também fácil de fazer. Então, hey boy, that's my boy. Né? Esse exemplo, that's my boy. I have some coins. Do you guys used to invest in cryptos? Have you heard about Bitcoin? Coin, boy, coin. Embora que tenha um N, né? É o mesmo som. Boy, coin. Então é tranquilo. Beleza, galera? Então isso aqui é uma introdução na parte de vogais. E minimal pairs é aquilo que eu comentei, são palavras semelhantes, mas que tem som diferente. Por exemplo, beat and seat. Beat de BIT, beat de pedaço, né? Beat.
E se sentar, se escreve S-E-A-T, então minimal pairs são palavras que são parecidas, mas se escreve de forma diferente e tem significado diferente. É muito bom para estudar pronúncia. Pesquise em minimal pairs, vale a pena. E aqui é o último slide para encerrar, para agradecer. Obrigado por ter assistido, ter acompanhado. Se liga nas próximas semanas. Essa semana está tendo aula de React, nas próximas vai ter bastante assunto. Vamos trazer mais coisas voltada para back-end, voltada para algoritmos, para entrevistas, para assuntos de cloud, de arquitetura, né? Então vai ser muito, muito legal. Então essas acontecem geralmente à noite. A ideia é que a gente grave todas as aulas, transmitidas ali na hora, né? Pode ser que agora, como está no começo, ainda estamos organizando essa parte de disponibilizar todo o conteúdo. Então, se você conseguir acompanhar ao vivo e participar, é infinitamente melhor. Mas logo, logo vai estar tudo gravado também. Beleza? Na próxima aula eu quero estar falando de coisas mais práticas. A ideia é que eu traga um pouco daquilo que eu falei de Thought Groups, Connected Speech, falando de coisas que dá pra gente melhorar a pronúncia melhorar bastante a pronúncia, cuidando com poucas coisas, que é como a gente ter essa cadência, como agrupar as palavras, falar um pouco sobre contractions, né? Então, que é coisas importantes, que são coisas do dia a dia e que faz ter uma conversa mais fluida, beleza? E a dica final que eu queria deixar é essa aqui, ó. Eu não sei se vocês já jogaram provavelmente já jogaram. Tem um jogo comum que há um tempo atrás estava em alta, estava na moda, que é o Wordle. Que é aquele Wordle. É um jogo de palavras, né? De 5 palavras. Aí você consegue baixar um aplicativo ou jogar online, né? E aí jogar com a IA. Mas a minha ideia é usar isso para praticar. Essa aqui é a minha dica. Não sei se alguém já tentou assim. Deixa eu fazer aqui uma rápida demonstração. Vamos colocar aqui um Wordle online. Digitei errado, né? Vamos ver. Vamos ver se não vai ter muito anúncio. Beleza? Então a gente tem 5 palavras, né? A ideia é que você sempre palavras de 5 letras e você tem essa quantidade de chances aqui, são 6 chances para acertar a palavra. A ideia é que você escreva uma palavra e aí as palavras que tiver no quadradinho verde, quer dizer que ela está no lugar certo, está correta. A amarela, ela tem naquela palavra, mas não está no lugar certo. E alguns lugares que mostram como vermelho ou cinza, quer dizer que não tem naquela palavra. Então vamos começar com uma aqui. Mas a ideia é mostrar como que a gente pratica vocabulário com isso aqui, beleza? Então vamos começar com raise. Deixa eu ver como que jogo aqui. Tá, como que eu faço? Aqui, enter, beleza. Ó, raise. Então, minha palavra não tem R, nem A, nem I, nem S, porque ficou cinza. Ela tem o E, só que está no lugar errado. Beleza, então a gente tem que tentar outra palavra. Ainda está muito grande para pedir para IA. A ideia é que a gente jogue com IA, sabe? Que a gente vai compartilhando, por exemplo, essas constraints, quais são essas limitações, e IA vai ajudando a gente. Vai reduzindo o escopo, né? Porque é muita palavra para a gente conhecer, a gente não tem vocabulário bom, e a ideia é que a gente vai usando a IA para sugerir palavras e vai lendo e vai construindo vocabulário. Essa é a ideia. Vamos jogar mais vamos continuar aqui para ver como é que vai ser. Vamos pensar em outra palavra aqui. Não, mas tem A e tem R também, eu vou gastar à toa, né? Eu pensei em large. Mas eu só ia estar testando o L e o G. Tem que ser palavra válida, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser palavra válida. Large tem 5 letras, mas não dá. Vamos tentar build. É quase tudo diferente, só tem o I que a gente está arriscando. Caraca, não tem nada. Não tem... Ixi, tá difícil isso aqui, hein? Vamos colocar, então... eu pensei em erase, mas tem R, tem A que não tem. Vamos tentar outra palavra. Maker. Mas não tem o E. Tem o E, tá no lugar errado. Tem o R. A gente só está testando o K e o M, né? Vamos ver.
Bom, tem M. Muito bom. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma demonstração aqui da IA, né? A gente tem uma palavra que tem M e tem E, mas não sabemos o lugar. Vamos vir aqui. Eu vou usar o Cloud, mas pode usar qualquer IA. Vamos lá, Cloud. I'm playing Wordle. Please play with me. I have a word that has an E and an M, but I don't know where those letters fit. Can you suggest common words that has these two letters? Ah, a gente pode falar o que a gente sabe que não tem, isso é importante. The word doesn't have the letters. Agora a gente coloca lá o que não tem. R, A, I, S. Opa, aqui, ó. R, A, I, S. O que mais? S, L, D, U, I, B. L, D, U, I, B. Então, tudo isso aqui é importante. E K. Baseado nessa informação, ele vai sugerir palavras. E é aí que está a forma do aprendizado. Então, algumas palavras, olha só, ele já sugeriu algumas aqui, ó. Thin, empty, money, chemo, nem sei o que é isso aqui. Women, comer, não sei comer, não sei o que é isso aqui. Se é o que a gente entende por cometa, né? Mas a ideia é que a gente estude, né? Vamos tentar então uma dessas. Vamos tentar. Tempo é uma palavra também, temple, eles falam, né? Vamos tentar team. Vamos pegar a primeira aqui. Team. Opa, aí avançou legal, ó. Tem H, tem E, tá na posição certa e o M tá na posição certa. Agora tem que aparecer, tem que descobrir a primeira e a última. Aí a gente volta lá e melhora nosso input, nosso prompt, né? Great. The word indeed has. Vamos mudar aqui, né? Thing is almost correct. But the T and the final E are wrong. The other letters are in the right place. H, E, and N. Ó, como ele já entendeu, você tem então a gente tem o H e o M na posição 2, 3 e 4 e a gente precisa encontrar a primeira e a última. Aqui a gente tem duas tentativas, né? Vamos tentar a primeira. Chemo. Vamos ver. Chemo. E o O a gente não tinha tentado, nem o C, então faz sentido. Aê, sucesso, galera. Beleza. Bom, essa aqui é a ideia. A gente resolveu aqui, né? Mas a ideia é que vai estudando vocabulário, vai lendo, porque pela sugestão das palavras é uma forma de a gente aprender, conhecer palavra nova também, né? No começo é difícil, mas depois a gente vai jogando, vai acostumando, vai aprendendo novas palavras. Então essa aqui foi a dica. Beleza? Até a próxima. Valeu!